Olá! Quarta-feira, ontem, depois daquela tumultuada sessão da CPI da pandemia, em que um ex-diretor de logística do Ministério da Saúde foi preso, as Forças Armadas e o Ministério da Defesa, as três forças e o Ministério da Defesa, soltaram uma nota criticando de uma maneira muito dura o presidente da CPI, Omar Aziz, que havia criticado a corrupção nas Forças Armadas durante a CPI. Nessa nota, novamente, de uma maneira muito dura, há um ar de intimidação por parte das três forças contra o senador Omar Aziz. Houve uma repercussão muito forte por parte da oposição, por parte da OAB, por parte da imprensa, por parte da sociedade civil, de uma maneira geral. O que consta ali das notas, o que consta ali dessa nota é o tema da minha análise de hoje. E por que isso ocorreu e por que ela deve ser um fator de preocupação, mas também nem tanto. Vamos ver? Primeiro ponto que a gente tem que analisar é a razão que fez com que as Forças Armadas e o Ministério da Defesa publicassem aquela nota. Desde o início do governo Bolsonaro, quando a cada mês o governo foi ficando mais e mais inchado por militares, hoje há milhares de militares em cargos civis no governo, as Forças Armadas tinham uma preocupação interna de que eventuais erros do governo Bolsonaro fossem creditados à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica. Bom, os eventuais erros vocês sabem quais são. São muitos erros. Erros que levaram à morte de mais de 520 mil pessoas. Possíveis erros que, se comprovados, significam que no meio dessa pandemia, dessa chacina, houve gente querendo levar dinheiro à custa da vida alheia. Erros em diversas outras áreas do governo, na diplomacia, erros no Ministério da Educação, erros em áreas onde estão militares, como, por exemplo, o Ministério da Saúde. Mas não só, tem militar em muita área do governo. Agora, esse receio das Forças Armadas não fez com que se freasse essa ocupação militar do governo. Muito pelo contrário, até hoje não diminuiu esse ritmo de entrada de pessoas da Marinha, do Exército e da Aeronáutica no governo. Porque é um certo ganho para o militar. Os militares brasileiros têm um salário que não é um salário baixíssimo, mas também não é um salário altíssimo. É um salário, considerando o padrão do que é o padrão salarial médio do brasileiro, é um salário bom. Mas quando eles vão para os cargos civis, eles têm os chamados cargos DAS, que são os cargos de direção e assessoramento superior, que dá um famoso plus a mais no salário mensal. Ele ganha um dinheiro a mais. Esse dinheiro a mais, às vezes, muda esse militar de patamar salarial. E não é só salário. O militar que está num cargo civil, ele tem motorista à disposição, muitas vezes, ele tem mais diárias que ele recebe, porque ele faz mais viagens como civil, tem uma série de benefícios que fazem que seja meio difícil a pessoa querer largar o cargo. Então, esse receio inicial de ter uma associação da imagem das Forças Armadas, que é majoritariamente, até hoje, boa perante os brasileiros, as pesquisas indicam que está em torno da casa de 60% a aprovação, a credibilidade, a confiança dos brasileiros nas Forças Armadas, mas esse receio de que essa associação prejudicasse esses indicadores que historicamente sempre foram bons, ficou meio de lado. Os militares gostaram de ser governo. Eu falei algumas semanas aqui sobre um dado que me chamou a atenção na pesquisa XP e PESP, que perguntou sobre a confiança dos brasileiros nas Forças Armadas, em outras instituições de uma maneira geral. E essa pesquisa mostrou que caiu a credibilidade das Forças Armadas, mais uma vez, junto aos brasileiros. Esse número vem caindo desde o início do governo Bolsonaro. Portanto, esse receio que os militares tinham se mostrou verdadeiro. Sabedores disso, agora os militares querem o melhor dos mundos. Eles querem continuar ocupando os cargos sem sofrer os reveses que isso traz. O que eu falo por reveses? Reveses é eles terem que explicar
no meio da rua, não é para o senador Omar Aziz, é explicar para quem está no ponto de ônibus por que um diretor de logística do Ministério da Saúde, o diretor substituto de logística do Ministério da Saúde, que é o tenente-coronel Marcelo Blanco, ele ocupou esse cargo, está envolvido na suspeita de pagamento de propina para compra de vacina. Significa ter que explicar para quem está no meio da rua por que o craque da logística, um especialista em logística, o general Eduardo Pazuello, um general de 3 estrelas, não conseguiu comandar o enfrentamento à pandemia. Muito pelo contrário. Há suspeitas de que a participação do Pazuello agravou a quantidade de mortes. Ele teria uma participação indireta que levou mais brasileiros a morrer. Esse tipo de desgaste é claro que ia acontecer. Agora, os militares não querem ter que fazer esse exercício. Agora, por que eu acho que essa nota é preocupante? É preocupante porque mostra que a atual cúpula militar, e vamos lembrar que essa cúpula militar está há 3 meses no cargo só, porque em março o presidente Jair Bolsonaro demitiu os 3 comandantes das Forças Armadas e o ministro da Defesa. Essa cúpula militar atual, ela não está comprometida com os mesmos princípios e valores constitucionais e democráticos que a anterior estava. Essa nota foi mais um indício de que a cúpula militar pode sim estar contaminada mais do que se gostaria pelo bolsonarismo. O tal papo de que são instituições de Estado e não de governo, esse discurso sumiu das notas militares. Era sempre uma maneira do general Fernando, então ministro da Defesa, passar um recado claro ao governo de que daqui para cá não é governo. Ao não haver menções desse tipo, nesse tipo de nota, e haver a tentativa de intimidar um senador da República que tem imunidade parlamentar e tem o direito assegurado pela Constituição de fazer esse tipo de crítica, os militares mostram um certo desespero. E é esse desespero que faz com que eu não acho que seja tão preocupante assim essa nota. O tom da nota passou o ar de desespero, o ar de quem tenta, pela força, por meio do falar grosso para baixo, intimidar. Se estivessem tão cientes de o caminho que devem trilhar, seja um caminho inconstitucional, antidemocrático, golpista, se fosse um caminho correto, constitucional, respeitando as instituições democráticas e fazendo essa separação entre o que é governo e o que são forças armadas, os generais, brigadeiros e almirantes não precisariam fazer o que fizeram. Essa nota mostrou que as forças armadas estão perdidas. E isso é muito ruim para todos nós brasileiros, porque essas forças armadas, muito provavelmente, serão as mesmas que estarão no cargo, esses comandantes, durante a eleição de 2022. E como eu falei aqui recentemente, é determinante para a estabilidade democrática brasileira como esses comandantes vão se comportar. E mais, como os almirantes, brigadeiros e generais abaixo deles, que eventualmente não estejam contaminados como eles estão pelo bolsonarismo, eles parecem estar pelo bolsonarismo, como esses militares vão se comportar. Esses militares vão topar uma aventura golpista, como provavelmente o presidente Bolsonaro vai tentar? Isso só o tempo vai dizer, mas a gente vai seguir analisando. Valeu!